Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, continuando nossa 7ª aula de Educação Religiosa 1. É o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos agora para o capítulo 3, que era esse slide que eu estava aqui com dificuldade de abrir. Tenho 2 slides, mas a gente vai ver esse. Os 7 objetivos do ensino de Jesus, um guia para transformar vidas. Agora, no capítulo de número 3, o autor ele vai trabalhar muito sobre essa questão. Qual é? Que é, literalmente, o fato de Jesus, ele tem um ensino, ele tem um objetivo. As coisas não acontecem por acaso. Irmãos, olha só que curioso, né? Nessa fala introdutória. A gente, muitas vezes, principalmente nós que viemos de uma igreja avivada ou pentecostal, a gente acha que tudo é espontâneo. É uma falácia nossa, sabia? É um engano nosso. O espontâneo pode acontecer, mas podem ver que Jesus, desde sempre, ele estudou a Bíblia, ele memorizou a Bíblia, ele aprendeu a palavra de Deus. Então, ele sabia de todas as coisas. E Jesus, ele, de fato, não era uma pessoa que simplesmente orava, jejuava e não estudava. Ele usava todas as faculdades dele unidas ao crescimento intelectual, emocional, físico e à prática. Ou seja, o lado espontâneo ele vai acontecer, mas ele não deve ser a pedra angular. O movimento pentecostal e avivado, ele sofre um pouco disso, porque Deus vai falar no culto. Então, Deus vai falar. E chegamos a um ponto do quê? De que se Deus não falou é porque os irmãos estão em pecado. Ou seja, a gente coloca condições em Deus. Irmãos, Deus sempre vai falar. Deus vai falar em casa, Deus vai falar na vida, Deus vai falar principalmente na igreja, mas qual é a maneira que ele falará? Como ele fará? Percebam que toda a história da revelação de Deus não tem uma forma, tem uma revelação. E essa revelação, ela é abrangente. Deus se revela aos patriarcas por meio da revelação oral. Deus vem para Moisés e agora começa a se revelar para ele da forma escrita e diz para ele, vai e escreve, ensina. Mas os acontecimentos fazem parte também do processo de revelação, de acontecimento. Ou seja, não era uma coisa fechada. Eles aguardavam, sim, Deus agir, mas não tinha, por exemplo, uma obrigatoriedade de que em toda reunião houvesse uma profecia, houvesse um milagre. Podem ver que lá no deserto, o povo de Deus ficou durante 40 anos e eles aguardavam o sinal de Deus quando o Senhor movesse a nuvem. Não era Moisés que movia a nuvem, era Deus que movia a nuvem. Percebam, a vida religiosa está mais ligada ao ordinário do que ao extraordinário. E qual que é o grande ordinário e a grande norma de Deus? É a revelação deixada para nós na sua palavra. Então, quando nós seguimos o ordinário, o extraordinário acontece. Agora, nós não podemos exigir de que Deus faça o extraordinário segundo os nossos critérios. E quando se tratamos agora sobre o ensino de Jesus, o ensino de Jesus não era algo assim que acontecia. Havia um programa, havia uma clareza, havia um método. Então, é muito interessante quando a gente está na igreja pensando nisso. Como que nós, ministros e professores, geraremos o crescimento em cada irmão? Percebam, nós podemos utilizar o culto, principalmente a palavra de Deus, sendo pregada pelo poder do Espírito Santo, sendo ensinada, mas nós podemos também, por exemplo, cantar a palavra de Deus. Por exemplo, irmãos, hoje na minha devocional, logo cedo, eu li o Salmo 78, que é um salmo de Asaf. Meus irmãos, que salmo maravilhoso. Eles contam, por meio daquela poesia, toda a história do povo de Deus, desde o passado, com Moisés,
livrando o povo do Egito e trazendo agora para Israel e dando agora a esse povo um rei abençoado, um rei humilde que é Davi, que conduzia essa nação. Mas ali naquela poesia, é o Salmo 78, se vocês forem ler depois, vocês verão como esses ministros estavam usando a sua história por meio da canção e da poesia para ensinar. Estão entendendo, irmãos? A gente pode ensinar como Jesus fazia, né? Usando os acontecimentos, usando a natureza e usando principalmente a nossa história e o nosso passado. Tá bom? Então, os 7 objetivos do ensino de Jesus. Leia para nós, Tomé, rapidinho aqui. 1. Está bloqueado, Tomé, seu áudio. Aqui embaixo, ó. Formar ideais justos. Plantar ideia... Peraí, pastor, que está pequeno aqui. Está pequeno? Eu vou aumentar um pouco, então. E agora, melhorou? Melhorou. Tá. Formar ideais justos. Plantar ideais retos que servem como guia para a conduta e construção do caráter. 2. Ou seja, né? Aqui, Jesus tinha ideias. Ele formava, ele não... As coisas não estavam desconexas, né? 2, pode ler também, por favor. Firmar convicções fortes, ir além do conhecimento, despertando sentimentos e atitudes para vencer as adversidades. Percebam, irmãos, é aquilo que eu falei no primeiro bloco de hoje. Qual foi o teu passado? Quais são os seus traumas? Não faça deles uma fuga. Faça de Jesus e das promessas de Deus a razão da tua vida e reescreva a história. Por quê? Porque é isso que ele faz conosco o tempo todo, né? O que será o nosso futuro? A gente não sabe. Mas uma coisa é certa, ele estará conosco até a consumação dos séculos. Se eu tive uma vida também brilhante, maravilhosa, e de repente a vida me surpreendeu com uma doença, ou quem sabe com uma baita dificuldade, nós estamos na escola de Deus. Não é porque agora estaremos vivendo dias maus que Deus nos abandonou. Ele tem um propósito na nossa vida. Ou seja, não façamos também dessa dor do presente uma fuga do nosso crescimento, que ele está tendo um propósito em cada momento. Tá bom? 3. Converter a Deus, levar o indivíduo a se relacionar com Deus, o alicerce do progresso moral. Ou seja, né? Perceba que aqui é uma árvore que cresce, né, meus irmãos? Com várias galhas, né? 4. Relacionar com os outros. Ensinar o amor ao próximo, fundamental para a harmonia e boas relações sociais. Não tem como viver igreja sem ter comunhão profunda. 5. Resolver os problemas da vida. Focar nas pessoas, usando a verdade para solucionar os desafios práticos do dia a dia. Não tem como desassociar a nossa fé da vida. Um seminarista é seminarista enquanto estuda, mas ele é um cristão onde quer que ele vá. Um pastor é um pastor na igreja, mas é um pastor fazendo compra, é um pastor fazendo caminhada, é um pastor quando dorme ou mesmo quando vai à praia. Não tem como desassociar. A gente acompanha a nossa vida cristã em tudo, inclusive nos problemas. A gente não resolve problemas como carnais na vida e chega na igreja espirituais. Não tem como desassociar. Nós somos um só, em qualquer lugar, tá bom? E, 6. Formar caracteres maduros. Desenvolver virtudes como honestidade, humildade e pureza para uma vida íntegra. E o 7. Preparar para o serviço cristão. Treinar discípulos para que espalhem os ensinamentos e continuem a obra no mundo. Ou seja, né? Nos tornamos maduros como cristãos e frutificamos. E aqui debaixo, Tomé, dos 7 objetivos do ensino de Jesus, diferente de muitos, Jesus nunca ensinava sem um propósito claro. Seu objetivo principal era transformar as vidas de seus discípulos para que, por meio deles, outras vidas fossem transformadas e a sociedade regenerada. Seus ensinamentos seguiam um roteiro com os objetivos bem definidos.
Glória a Deus. Muito legal, né? Então, opa, deixa eu só voltar aqui. E o outro slide que eu queria mostrar aquela hora para vocês também é esse daqui, que segue o mesmo exemplo, tá bom, meus irmãos? Eu estarei... Opa, isso. Isso, os 7 princípios do mestre, a didática de Jesus, né? Ah, não, desculpa, aqui é o capítulo 4. Estamos no capítulo 3. Aqui, desculpa, aqui. Eu vi aquele, é esse daqui. Não, é esse daqui. Capítulo 3. Esse é outro slide. Aquele lá é do capítulo 4, que não vai dar tempo de nós trabalharmos hoje. 7 objetivos de Jesus. Segue o mesmo princípio, né? Mas aqui só tem uma abordagem diferente um pouco, né? Podem ver que é como se ele estivesse no centro, né? E aí vem todos esses desdobramentos. Seguindo o mesmo princípio, tá bom? Só slides diferentes. Então, vamos agora aqui para o material. Eu quero também pegar esse slide aqui, no capítulo 3, o modelo do mestre. Vamos lá. Olha só que legal, meus irmãos. A arquitetura da transformação do ensino de Jesus. Porque aqui no capítulo 3, ele vai estar trabalhando em cima disso, irmãos. A abordagem principal é essa, né? Mostrando... Opa, só um minuto. Desculpe. Deixa eu só abrir aqui, só um segundinho, irmãos. Deixa eu só aumentar. Só aumentar um pouquinho. Isso. Aqui, isso. Para a gente ver aqui. Isso. Aqui, ó. Então, pode ler para nós, Tomé, por gentileza? Ensino sem propósito perde o rumo. Muitos professores trabalham meses e meses sem um objetivo definido, a não ser o de apresentar o material que se lhes forneceu. Isto responde por muita incúria, a vacuidade e falta de interesse, sem um algo certo e preciso. Definha-se o ensino por falta de perspectiva, de propósito, de objetividade. Com Jesus era diferente, ele nunca ensinava apenas por ensinar. Havia sempre um propósito, um objetivo final. Lembra que eu falei, né, meus irmãos, que muitas vezes nós, como frutos do movimento avivado e pentecostal, a gente fica muito à mercê do quê? Né? Do espontâneo. E o espontâneo pode ser também um fruto do desleixo, tá, meus irmãos? Fruto da nossa negligência e fruto da falta de cuidado. É isso que significa a palavra incúria, tá? Não está curado, né? E, querendo ou não, vacuidade, ou seja, vácuo, né? Falta de interesse. Guardem isso, irmãos. Cuidado com essas coisas, sabe? Um professor, ao ensinar, ele tem que se aplicar. Eu geralmente gosto muito de valorizar o departamento infantil da igreja, porque, irmãos, é um ministério. Percebam, quando as tias do infantil vêm com as ofertas das crianças, vem um monte de moedinha, né? Por exemplo. Quando era recolhido as ofertas lá no departamento infantil, em cada culto vinham alguns reais. Mas o que vale esses alguns reais? Não dava nem para comprar os lápis de cor. Mas é normal que a gente não está esperando que as crianças, né, elas deem grandes ofertas. É natural. Qual é a lição das crianças ali ao darem oferta? É de aprenderem com os pais, de jamais entrar diante da presença de Deus com as mãos vazias. Lembra do texto bíblico? Não venha diante de mim com as mãos vazias, dando aquela ideia de gratidão. Eu não estou fazendo aqui troca ou barganha, mas eu estou presenteando ao Senhor que eu fui presenteado. Eu estou demonstrando o meu amor porque fui amado, não porque eu quero barganhar. Então, percebam, o Ministério Infantil, toda vez que a gente vai comprar o material, é muito caro. As apostilas, os livros, né? Mas vale a pena gastar muito dinheiro com as crianças? Claro que vale, meus irmãos. Por quê? E vale a pena as tias dedicarem muito tempo estudando? Claro que vale. É uma lição que se ensina a uma criança que marca uma vida para sempre. Então, percebam, se nós fôssemos olhar o Ministério Infantil na perspectiva da troca, não investiríamos. Por isso que muitas igrejas neopentecostais, elas não investem nas crianças, porque as crianças não lhes dão lucro.
tolos são eles. Porque essas crianças não são a igreja do futuro, elas já são a igreja do presente. E elas não estão sendo tratadas com devido decoro no presente. Se a igreja é realmente uma igreja séria, ela cuida das crianças com toda a seriedade. Porque a igreja, as crianças não são, né, a igreja do futuro apenas, elas serão, sim, inevitavelmente, mas elas já são a igreja do presente. Aliás, se alguém vai para o céu, sem medo de dúvidas, são as crianças. Elas merecem toda a dedicação. Então, o ensino sempre tem que ter propósito. Quem não tem propósito perde o rumo. E a igreja, ela é a escola de Deus. Ela é o lugar onde o Mestre Supremo, em cada momento, ensina os seus alunos. E a gente não pode perder isso de vista, tá bom? Tudo bem? Continuando aqui, né? Leia aqui para nós, tomei a outra parte, por gentileza. Com Jesus, né? Com Jesus era diferente. Essa parte ali já. Ah, já, né? Obrigado, é isso. Ele nunca ensinava apenas por ensinar, havia sempre um propósito, um objetivo final, ou seja, o mestre nunca perdia nada de cena, tá bom? Continuando aqui, pode ler para nós, Tomé, por gentileza. O objetivo supremo, uma vida plena. Vim para que tenham vida. João 10:10. O propósito de Jesus não era meramente transferir informação, mas transformar as vidas de seus discípulos, e por meio deles transformar outras vidas e regenerar a sociedade humana. Este é o alicerce de seu modelo de ensino. Ou seja, nós estamos aqui para sermos transformados e para transformar. A arquitetura da transformação, leia aqui para nós, Tomé, por gentileza. O ensino de Jesus não foi uma coleção de lições aleatórias, mas um projeto intencional para construir vidas. Exploraremos os 7 objetivos fundamentais que compõem esta arquitetura divina: ideais, convicções, conversão, relações, problemas, caráter, serviço. Que é a síntese daquele slide que passamos há pouco daquela árvore. Agora, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Tudo que fazemos na igreja e no reino, e tudo que Deus nos ensina, tem tudo a ver com conceitos e com valores. Conceitos têm a ver com a ideia abstrata. É um conceito, é uma ideia abstrata. E valores têm a ver com as crenças. Ou seja, seriam os valores ou princípios subjetivos que guiam nossos passos. Aquilo que está certo, errado, bom ou mal. Então, o valor tem a ver com o significado, com a importância, aquilo que damos a ela. E o conceito tem a ver com essa ideia. Por exemplo, a Bíblia, para nós, é um livro de conceitos, meus irmãos. Ou seja, é um livro de ideias. Que tipo de ideia? Ideias sagradas. Mas ela também é um livro de valores, porque por meio dessas ideias, nós extraímos os princípios que são as crenças que nos guiam. Concordam? Guardem isso, irmãos. Sejam obcecados, né? Sejam obcecados por conceitos e valores. Conceitos sagrados por valores sagrados. Pastor, e na vida? Não. Temos muitos conceitos na vida que são boas, ou seja, temos muitas ideias boas da vida. Mas um verdadeiro professor, ele pega muitas vezes uma palavra, que nem a gente vem trabalhando aqui, e ele resgata, ele embeleza aquela palavra. Porque uma palavra não é só mais uma frase, meus irmãos. Numa palavra temos muitas vezes conceitos, temos valores, temos princípios que vão guiar a nossa vida. Podem ver, tudo que fazemos na igreja tem a ver com os conceitos sagrados e com os valores divinos.
Então, quando a gente perde essa ideia, a gente vai apenas a uma igreja e participa apenas de uma religião. E não é isso que Deus quer para nós, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Tá? Podemos prosseguir? Então, aqui, Tomé, próximo, por gentileza, né? Formar ideais justos. Conceito central. Ideais são as forças mais poderosas para a construção do caráter. Eles são o mapa e o guia para o curso da vida, controlando nossa conduta. Ou seja, tem aqui, ó, as ideias, né? Ideias justas, ideais justos, que tem a ver com os conceitos centrais. Pode ler aqui para nós também, citação-chave. Citação-chave. Não se pode viver melhor do que aquilo que se conhece. A conduta reta ou certa tem sua raiz na reta compreensão. Ou seja, olha que frase magnífica. Meus irmãos, eu sou uma pessoa... como eu amo frases, como eu amo máximas. Eu amo, e você vai ver eu trabalhar muito em cima disso. Tem vezes que eu até estou pregando e eu estou trabalhando em cima de algo que eu aprendi com alguém, aquela verdade já introjetou dentro de mim aquele conceito. De repente, eu até trabalhei, potencializei. Quando eu lembro, eu dou a fonte, como eu ensinei para vocês. Mas olha que frase linda. Não se pode viver melhor do que aquilo que se conhece. A conduta reta ou certa tem uma raiz na reta compreensão. Aqui a gente vê diretamente o quê? Um conceito unido a valores. Ou seja, sendo norteado por uma bússola de ideias e de comportamentos. Fantástico, não? Ora, se não sabemos, como viveremos? Agora aqui, deixa eu fazer uma palavra até de compaixão. As crianças que frequentam igrejas neopentecostais, dá dó delas, irmãos. Elas ficam lá brincando como se fosse um playground. E muitos obreiros que estão lá e pais que foram lá para pegar a bênção, porque igrejas pentecostais, como eu disse para vocês, ou melhor, neopentecostais, elas se comparam a uma igreja como pirâmide, que ela é uma rede multinível eclesiástica. Eles vão lá para trocar, para pegar a bênção aonde? Na prateleira da fé. Eles dão algo para pegar 10 vezes. Essas pessoas também são dignos de dó, meus irmãos. Porque eles estão indo na prateleira da fé, achando que a prateleira da fé vai solucionar. Mas eles viverão esse engodo. Percebam o quanto a gente tem que ter amor e até tentar ajudar essas pessoas, para que elas sejam libertas dessa egolatria, não é verdade? Porque se eles estão se dedicando tanto tempo à busca de uma coisa que jamais vai completá-los, no dia que eles conhecerem o verdadeiro evangelho, eles se tornarão uma bomba de Deus na Terra, não é verdade? E aqui estamos nós para quê? Para ajudar essas pessoas, tá bom? E não só para condená-los, né? Tá bom? Exemplo prático também. Jesus buscou dar uma compreensão mais clara da natureza de Deus. Não um monarca sem coração, mas um pai amoroso. As parábolas da ovelha perdida e do filho pródigo revelam o coração de Deus. Faço dessas palavras as minhas que disse anterior com relação àqueles que estão dentro da igreja e perdidos, mesmo que sejam outras igrejas, tá bom? Eu não estarei agora indo ao livro-texto em virtude da hora, tá, meus irmãos? Mas para que vocês se aprofundem mais nesse capítulo, que é o 3, então depois, né, leiam, quem já leu e tiver alguma dúvida, me procure depois no nosso canal de WhatsApp, tá bom? Então, continuando aqui, a gente já vai estar em... Falta algumas páginas apenas para a gente encerrar, né? Firmar convicções fortes. O conhecimento por si só não vence os desejos e o mau ambiente. A verdade precisa de calor e luz para ser eficaz. O alvo final do ensino é a vontade. O método de Jesus. Ele despertava o sentimento e desenvolvia atitudes. Fazia perguntas. Que vos parece? Apelava ao amor. Amas-me mais do que estes? E que estes? Ele utilizava
o temor do juízo e o ódio ao pecado para afirmar as convicções. A verdade deve possuir luz e também calor para ser eficaz. Ou seja, irmãos, por isso que a gente não pode ser apenas catedráticos de ensinar uma boa teologia. Devemos levar as pessoas a seguir o nosso exemplo e juntos ajudá-las. É aí onde entra o amor, a compaixão, é onde entram as obras. Por isso que eu disse há pouco, até falando sobre os nossos irmãos que se enveredam por caminhos de doutrinas erradas. A gente tem que ter amor por eles. Porque, irmãos, para eles se escandalizarem, se desviarem é muito fácil. Mas vamos ajudar, né? Ajudar aqueles que ainda não conheceram o verdadeiro evangelho, tá bom? Então, continuando aqui, vamos lá. Deixa eu só baixar mais um pouco. Aqui. Converter a Deus. Conceito central. Este é o ato religioso inicial e o mais importante. É o alicerce de todo o progresso moral e a única base para uma vida integrada e unificada. Analogia poderosa. Assim como a agulha magnética oscila e não se firma enquanto não aponta para o norte, igualmente o indivíduo vagueia enquanto não se relaciona com Cristo. Exemplo bíblico. A conversa com o culto Nicodemos, onde Jesus afirma: quem não nascer de novo, de cima, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. E aqui, por isso que eu falei há pouco, meus irmãos, percebam que tudo começa com a conversão e tudo só termina com o verdadeiro convertido. Esse é o grande alvo nosso, nas nossas aulas. Gerarmos conversões a partir da nossa verdadeira conversão. Porque senão, né, os nossos irmãos não compreenderão, né? Então, que Deus nos ajude nessa caminhada, tá bom? A conversão é o alvo central. Tá bom, meus irmãos? Querem falar alguma coisa, alguma pergunta? Não? Próximo, quarto. Relacionar com os outros. Conceito central. O viver cristão envolve relações retas para com o homem, assim como para com Deus. Somos convertidos como seres sociais, não como indivíduos isolados. Mandamento unificador. Jesus conectou os dois eixos da vida. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12:31. Implicações práticas. O verdadeiro amor derruba barreiras de ódio e preconceito. Jesus enfatizou o espírito pacificador. Bem-aventurados os pacificadores e a pureza de coração como fundamentos para as boas relações. Guardem essa frase, meus irmãos. Quem tem comunhão com Deus terá também comunhão com os irmãos. Quem não tem uma genuína comunhão com Deus não terá comunhão com os irmãos. Se a minha conversão foi real e se a minha maturidade está em pleno desenvolvimento e crescimento, o relacionamento na irmandade será uma questão natural e eu desejarei. No momento em que eu não desejo mais a comunhão genuína, ou porque o irmão me entristeceu, ou por causa dos problemas ou das decepções, essa é a prova que eu já estou me esfriando nesse quesito de zelar o meu coração numa genuína conversão. Guarde isso, tá bom? Durante o curso a gente vai trabalhar mais sobre esses pontos, né, tão importantes, tá bom? Deixa eu mudar aqui, a gente já está quase terminando, tá bom, meus irmãos? Faltam apenas mais alguns. 5. Resolver os problemas da vida. Conceito central. O ensino de Jesus era essencial e inteiramente ocasional, focado em resolver os problemas específicos que os seus ouvintes enfrentavam. Princípio para educadores. O lema de cada professor deve ser: ensinemos alunos, e não lições. A vida do aluno é o foco e a verdade é o meio. Exemplo marcante. Quando o homem interrompeu Jesus para pedir ajuda como uma herança, o mestre não o ignorou. Ele percebeu a cobiça em seu coração
e contou a parábola do rico insensato, transformando uma interrupção em uma lição atemporal. Lembra que daquilo que eu falei da andragogia, meus irmãos? Aprender brincando, ensinar adultos como se fosse uma experiência lúdica, é isso. A gente vai conduzir a pessoa ensinando o aluno, né, para vencer os obstáculos e não apenas dando uma lição. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, dúvida? Nesse capítulo eu queria trabalhar um pouquinho mais, mas se eu deixar para depois, a gente não vai sintetizar nas últimas 2 aulas, né? Então, eu vou só terminar aqui. Mas eu acho que está bem objetivo, né, meus irmãos? O livro é bem claro, né? Tá bom? Então, continuemos. Tomé, por gentileza. 6. Formar caracteres maduros. Conceito central. Jesus estava mais interessado na qualidade do que na quantidade de seus seguidores. O objetivo não é apenas uma conversão inicial, mas o desenvolvimento de virtudes como honestidade, humildade, pureza e sacrifício. Processo de crescimento. O crescimento cristão é como o das plantas. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Marcos 4, 28. O alvo final. A tarefa do mestre continua até que o aluno se torne um homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 13. Deixa eu dar uma síntese aqui para vocês, irmãos, até de um princípio de liderança. Como nós sabemos que um líder ele está desenvolvendo o seu potencial máximo? Geralmente nós pensamos, né, um líder está desenvolvendo seu potencial máximo quando ele conduz muitas pessoas. Sim, essa é uma boa indicação de que o líder está trabalhando e trabalhando bem. Mas há uma, eu diria, uma equação mais elevada do que essa. Eu posso estar conduzindo muitas pessoas e não necessariamente conduzindo segundo Deus. Por isso que o conceito central está mais na qualidade e não na quantidade. Mas um dos princípios de liderança é quando um líder desenvolve outros líderes. Logo, nós formamos caráteres maduros, ou seja, de pequenas ervas produzimos grãos cheios de trigos maduros, para que essas colheitas sejam as primícias das futuras plantações. Então, perceba que o processo de Deus ele é paulatino, mas ele é constante. A qualidade não o abandona em nenhum momento. E um líder ele está desenvolvendo o máximo do seu potencial quando ele está gerando novos líderes. Porque esses líderes replicarão em progressão geométrica aquilo que o mestre ensinou. Foi assim com Jesus e com os 12. É assim conosco e com a igreja. É assim no seminário com os alunos. Hoje eu estou aqui ensinando vocês algo que os meus mestres me passaram. E eu não tenho dúvida que muitos de vocês ensinarão a milhares, porque assim é o reino de Deus. Percebam, o ensino, né? Mas buscando sempre o quê? Algo maduro, algo realmente que vale a pena, tá bom? E o último, né, meus irmãos? Preparar para o serviço. E é para nós também. Conceito central. A tarefa final do mestre foi treinar os seus discípulos para espalharem seus ensinamentos pelo mundo, tornando-se pescadores de homens. O modelo de treinamento em 3 passos. Primeiro, associação pessoal. Aprender pelo exemplo e imitação, estando com Jesus. Segundo, instrução direta. Ouvir seus ensinamentos em diversas circunstâncias. Terceiro, atividade prática. Ser enviado em missões, os 12 e os 70, com supervisão e relatório. Maravilhoso, não, meus irmãos? Tá bom? E aí chegamos, né, à grande conclusão, o mandamento da multiplicação. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28,
19 e 20. O discípulo plenamente formado torna-se um formador de discípulo. O ciclo de transformação foi projetado para se replicar. Jamais se fez depender tanto de tão poucos. A arquitetura completa da vida, né? Ou seja, Jesus ele veio para gerar vida em nós. E quando a gente fecha os ciclos, a gente demonstra que essa vida abundante ou plena aconteceu em nós. Paixão e zelo, identidade pertencial, comunidade relacional, conhecimento e sabedoria, maturidade e crescimento, serviço, multiplicação, direção e propósito. Os objetivos de Jesus abrangem todos os aspectos da natureza humana. Pensamentos, sentimentos, vontade, inclui todas as nossas relações com o nosso corpo, com os outros e com Deus. Cobrem cada fase da nossa atividade. O resultado final do projeto, a aplicação desses objetivos resulta na vinda do reino de Deus à Terra. Em resumo, Jesus buscou criar o homem perfeito para uma sociedade perfeita. E a nossa responsabilidade como educadores, né? Lembremos da lição do mestre. Nossa maior responsabilidade não é meramente cobrir a lição ou apresentar o material. É reconhecer que de nossas classes podem sair os futuros líderes, pastores, missionários. Nossa tarefa é construir um homem maduro, fortalecendo convicções para que nossos alunos se mantenham resolutos e invencíveis em um mundo depravado. O ensino é a construção de uma vida. Tá bom, meus irmãos? E assim fechamos o capítulo 2 e o capítulo 3, né? E deixaremos os demais capítulos para a próxima semana. Tá bom, meus irmãos? Gostaram desses 2 capítulos? Muito. Show de bola. Quindim, brigadeiro, bolo de coco, né, Beatriz? Pudim, doce de leite, né, irmã Sônia? Só não pode engordar, né? Ai, meu Deus. Né? Chocolate meio amargo, oh, coisa boa. Então tá bom, meus irmãos, né? Que Deus nos ajude, sabe, irmãos? Foram tantas informações, né? Que a gente possa realmente ver a nossa igreja e desejar sempre ver os irmãos crescendo um pouquinho a mais em cada dia, né? E dessa forma que a gente possa fazer com que essas verdades divinas vivam em nós, no nosso lar, na nossa igreja, para que a gente seja sal e luz na nossa sociedade, tá bom? Que a misericórdia de Deus esteja conosco e que Deus nos use. Tá bom, meus irmãos? Porque tu és Simão, mas tu serás Pedro. Você é o Tomé, é a Beatriz, é a Sônia, é o Raimundo, é o Diego, é o Júnior, é a Miriam, mas nós seremos vasos de Deus nessa terra, para a glória do nosso Mestre. Sejamos alunos aprovados e usados na mão dele, tá bom? Amém. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta, dúvida? Não? Então, firme e forte, ó. Só semana que vem, fechamos e descansamos, que aí vamos para o Natal, e querendo Deus, o ano que vem, na primeira terça do ano que vem, inicia nossas aulas. Sempre assim. Tá bom, minhas irmãs? Deus abençoe. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, irmã Sônia. Boa noite, O calor pastor. aí de Minas Gerais. Boa noite, graça e paz. Deus abençoe. Paz, pastor. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs.